falando um pouquinho sobre os stencil. O que é stencil? Quando se usa stencil? Como usar o stencil? Como aproveitar melhor um único stencil para vários riscos? Tem várias dicas bem legais. Por onde começar? Uma dúvida recorrente. Às vezes a pessoa pega, risca, coloca direitinho, tá, e fala assim, por onde eu começo? Opa, então vamos também esclarecer isso. E vamos quebrar um mito. E nessa aula a gente vai descobrir porque muitas vezes você ouviu que quilting não pode virar. É muito interessante e a gente vai falar sobre isso também. Então vamos lá. O que é stencil? O stencil é um molde, normalmente de acetato, né? Vazado, muito utilizado em pintura em madeira, pintura em tecido. Ou seja, é um molde plástico de acetato que ele está vazado. Mas o molde para quilting, ele é diferente. Ele tem algumas particularidades muito importantes. E quando você for buscar um stencil, tem que olhar essas particularidades. Como quilting é continuidade, ou seja, você começa a quiltar e quanto mais contínuo, mais flui o teu quilting, você não tem que ficar arremata e começa, arremata e começa, arremata e começa. Não que não possa, pode, mas se ele for contínuo, é mais fácil, é mais tranquilo, é mais suave, é mais leve para a gente fazer o quilting. Então, o ideal é que quando a gente for escolher um stencil, a gente procure linhas contínuas. E claro, estou lançando aqui no Brasil a primeira coleção exclusiva de stencil, que levou alguns anos para mim conseguir materializar esse meu projeto, né? Quem me conhece já há muitos anos sabe que antigamente eu tinha uma linha de stencil importada, eu trazia dos Estados Unidos esse stencil, que lá é muito comum. Acontece que com o dólar nas alturas, acabou inviabilizando esse transporte de trazer de lá para cá. Então, eu queria muito desenvolver a minha própria linha, mas com os meus desenhos. Aqueles desenhos que eu quiltei, com originalidade, sem cópia, sabe aquela coisa bem legal, bem decente, bem show? E que todos eles fossem com linhas contínuas. Cada stencil desses daqui, ele vai ter um mapinha de como você vai começar e dar continuidade em todo ele. Ele é pequenininha, essa etiqueta, tá? Ela é bem pequenininha. Essa é uma da coleção Arabesco. Vem grudadinha no próprio stencil. Não vai ter dúvida por onde começa e por onde você vai seguir o caminho. Então, o stencil é isso. Eu fiz questão de todos eles ter um bloco e ter uma barra. Porque, normalmente, nos nossos trabalhos, a gente tem um bloquinho e uma barrinha que vai dar continuidade, né? Normalmente é assim. E aí, toda vez que a gente chega na tal da esquina, no cantinho da nossa barra, tem dificuldade. Então, é assim, ó, todos os stencil de barra vai ter também como você vai colocar a esquina, como que você vai colocar o cantinho. Então, ele tá bem certinho, muito legal. Eu vou mostrando isso para vocês aqui. Como? Qual é a dica para a gente usar stencil e por que a gente tem que usar? Então, quando que a gente usa? Normalmente, a gente utiliza para valorizar um espaço que está meio que vazio no pet. Por exemplo, esse daqui, ó, é apenas um tecidinho com uma barra em volta. E o stencil foi desenhado no centro e valorizou. Era um tecido, só um tecido, sem nada. O stencil que deu esse toque para ele. Esse trabalho aqui na mesa, ele foi feito com stencil. É só um tecido branco. E todos os motivos principais foram feitos com stencil. Então, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 tipos de modelos de stencil e eu desenhei tudo isso daqui. E, é claro, o resto é o preenchimento. Esse outro aqui, ó, também foi feito
com stencil. Esse aqui eu sempre mostro para você, né? Que foi ele que me inspirou a trabalhar com réguas, né? Porque isso aqui, minhas linhas saíram tudo tortas. Mas o motivo principal dele aqui, o centro, foi feito com um stencil. Então, você pode ver que o stencil pode, sim, valorizar muito o seu trabalho. Então, tá aqui todos eles. Aonde mais a gente usa? Então, quando eu não tenho nada, quando eu tenho um tecido branco, que nem o meu trabalho branco e azul e o branco e verde, eu exigia muita simetria. Então, eu queria um desenho elaborado, mas que tivesse simetria, ou seja, todos os cantos fossem iguais. E para ser igual, a gente precisa desenhar. Não tem como fazer igual sem o nosso desenho. Essa colcha aqui, que está aqui para que eu tá, também eu fiz ela e ela tem, tá vendo os quadrados, o triângulo aqui, pronto para executar um quilting bem lindo para valorizar ainda mais a minha estrela. Tem esse espaço vazio para que todos eles fiquem iguais, eu vou precisar fazer o desenho. E aí agora vem essa brincadeira, né? Como que eu posso aproveitar bastante o stencil? Por quê? Você não vai pegar um stencil e fazer ele em todos os seus trabalhos. Também não é possível, a gente sabe, eu sei também, que não dá para a gente ir lá e comprar todos os stencils de uma vez. Então, como que eu posso variar? E foi pensando nisso que cada um dos stencils foi estudado. Ele foi estudado para ter linhas contínuas e foi estudado para ele ser multifuncional. Como é esse multifuncional? Todos os stencils, eles podem ter mais de um desenho. Então, essa é uma dica muito legal. Quando eu olhar para esse bloco, ele é um bloco de anjo. Então, eu vou te mostrar como que ele fica desenhado aqui no papel, fica mais fácil de mostrar. Ó. Eu desenhei ele todo, ele ficou um bloco com 4 anjos, ou 4 flores, cada um tem uma visão dele, né? Acontece que, se eu trabalhar só com a parte interna dele, eu posso fazer um desenho diferente. É o mesmo stencil e ficou um bloco menor e bem diferente. Se eu quiser trabalhar com ele só com a parte de fora, ele continua sendo contínuo e ficou um bloco grande e também diferente. Então, isso que é legal da gente estudar o stencil, né? Você vai ver que você pode fazer várias coisas. E aí tem outras, né? Você pode fazer dele, ele é um quadrado. Se você fizer só 2, ele vai ficar um retângulo, porque ele vai ficar assim. Se você fizer 3, ele vai ficar um triângulo. Então, você pode encaixar, ou um só. Você pode encaixar esses desenhos em vários trabalhos diferentes. Isso que é o mais legal, tá? É esse cuidado que eu quis ter quando eu desenhei cada um deles. Depois vocês entram lá no site, tem todas as coleções, tem tudo que é bem legal, tudo diferente. Esse aqui também, olha. Então, esse é o stencil que eu tô falando nesse momento, né? Essas florzinhas aqui. Então, ele tem algumas marcações. Deixa eu pegar a canetinha. Então, ele tem, eu fiz todo o desenho e fiz esses 2 risquinhos aqui no buraquinho que ele tem. Ó. Quando eu viro o stencil, essas 2 marcações se encaixam aqui para dar continuidade do cantinho. Então, Márcia, mas esse é um stencil bem simplesinho. Sim, ele é simples, ele é uma barra fina, mas que ele pode ficar uma barra larga se a gente intercalar. É o mesmo stencil que a gente vai primeiro desenhar de um lado, depois a gente sobrepõe e coloca para o outro lado. E ele vai te dar essa possibilidade de barra larga. Ou ainda, o mesmo stencil, você vai fazer uma vez aqui, intercalar e colocar aqui. Ou seja, o que eu quero é que você estimule a sua criatividade. E
conjuntinho dele, né? Ele está aqui como barra, o conjuntinho dele, que é o bloco, é esse aqui, que também você pode fazer só a parte de dentro, pode fazer só a parte de fora, pode fazer dele um triângulo, pode fazer dele um retângulo. Inúmeras possibilidades. Isso que é muito, muito legal. E aí, você vai conseguir aproveitar muito, né? Até os stencil maiores, ó. Esse daqui também de coração é uma graça. Pode colocar ele assim, ó, pode colocar com o coração dentro, pode colocar sem o coração dentro, com arabesco, sem. Enfim, pode colocar ele em 4, também fica muito lindo. Vai ficar uma espécie de uma tulipinha. Ou seja, dá para você trabalhar bastante. Eu quero te mostrar na máquina algumas dicas muito importantes para você entender o que é quiltar com stencil, tá? Por onde começar? Pega o seu tecidinho, deixa eu pegar o meu aqui, risca ele todo. Esse daqui, olha, eu peguei essa parte e desenhei aqui. Depois eu espelhei ela desse lado. E o mesmo eu fiz aqui. Olha que bloco bonito que ficou. Vai ficar bem legal. Esse aqui bem grande, ele vai ficar show, tá? Como que eu fiz isso? Eu primeiro posicionei. Tem gente que gosta até de grudar o stencil. Quando ele for muito grande, exigir muita precisão, você pode sim usar aquela mesma fitinha que eu uso de antiderrapante lá para régua. Coloca um pedacinho aqui que ele gruda um pouquinho no tecido para não deslocar. É interessante você ter ele fixo. Eu não grudei, tá? Mas eu já estudei aqui. Bom, então, o que eu quero falar? Quando a gente vai comprar um stencil, a gente já tem que olhar e ver todas as possibilidades. Então, nesse caso aqui, ele já tem o desenho, né, de por onde começar e qual a continuidade dele, e já tem uma sugestão de por onde iniciar. Já tem uma sugestão de por onde começar. Mas como ele é linha contínua, você pode começar por qualquer lugar que ele vai chegar lá. Mas tá lá a sugestão. Quando eu terminei de passar ele todinho aqui pro meu tecido com uma caneta temporária, pode ser hidrográfica, qualquer uma que saia, com água, com ferro. Quando eu terminar de passar, você vai tirar e vai olhar. Bom, quando eu sentar na máquina, por onde eu vou começar? É nesse momento que você já vai pensar por onde eu vou começar. Você pode olhar aqui no seu mapinha e falar assim, eu vou começar por onde sugeriu ali. Então, eu vou começar aqui. E aí, super mega importante, você fazer o caminho com a sua caneta. E todos esses buraquinhos que o stencil deixou. Por que isso? Como ele é bem elaborado, quando você colocar na máquina, vai ser muito fácil a sua mente se enganar e você passar daqui para cá, por exemplo. Então, é importante que todo o caminho esteja preenchido aqui. E não aleatoriamente, por exemplo, aqui assim, ó, aleatório, vou colocar aqui, 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 aqui. Não, não aleatório. Vai seguindo o caminho como se você estivesse costurando, porque aí você já vai falando para sua mente qual o caminho que o quilting vai percorrer. Você já sabe, quando sentar na máquina, mais ou menos o que vai acontecer. Então, esse é uma dica muito legal. Ó, então, assim, por exemplo, vou quiltar aqui. Eu posso começar aqui do comecinho, posso começar daqui e ir quiltando, e indo embora para lá, ó, tá? Quando eu for quiltar alguma coisa que já está desenhado, é interessante que eu comece daqui para cá, desse ponto para mim, e não desse ponto para lá, porque eu não tenho visibilidade. Parece uma coisa óbvia, mas muitas vezes a gente passa por essa dificuldade e não sabe por que está difícil de quiltar. Então, você vai fazer assim, ó, você vai começar dali para cá, para mim. Tá. Interessante, Márcia. Ó, na hora de riscar uma borda, quando chega no canto, o tamanho do risco não coincide com o tamanho da borda. Qual a maneira mais prática?
Isso é muito interessante. Antes de você ir para... O stencil te proporciona essa precisão. Por quê? Se você está riscando, você vai chegar lá e vai ver que faltou um pedacinho. Então, você pode riscar ele com um tamanho menor ou tirar um dos motivos. Como assim, Márcia? Por exemplo, se tem uma florzinha que tem lá 3 pétalas, lá, antes de chegar, você já tira uma, para que quando chegue no finalzinho, você tenha essa possibilidade de dar essa ajeitada. Quando eu faço o quilting sem o uso de stencil e com o uso de réguas, nessas duas ocasiões, se eu estou usando régua, eu calculo tudo até, pego o tamanho da borda, divido pelo número de motivos e aí fica certinho. Quando eu não estou usando régua, também eu faço isso. Eu pego o tamanho da borda, divido pelo número de motivos. Mas, Márcia, como você vai fazer qual o tamanho que você sabe? Geralmente eu tenho o meu paninho ali do lado, que eu faço um primeiro para ver qual o tamanho que vai me ocupar. Mas com o stencil você pode contornar isso sim, tá? Você vai tirar um pedacinho antes ou colocar um arabesco a mais. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Essa daqui é uma tulipa. Então, a tulipa ela pode ser executada com a folha, a flor, a folha e o arabesco. Então, veja só, ela já tem 4 motivos. 1, 2, 3 e 4. Se quando eu tenho que chegar ali no final da minha borda para fazer essa emenda aqui, não couber uma tulipa inteira, o que eu posso fazer? Eu posso trazer ela para cá sem as folhas, então eu desenho ela aqui sem a folhinha e já emendo com arabesco. Ou, se o espaço for menor ainda, ou seja, se aqui o espaço for menor, eu posso tirar a tulipa e deixar duas voltinhas, 2 arabescos, que no conjunto não vai aparecer e vai ficar muito legal. Então, eu vou começar de lá para mim, para fazer a continuidade, tá? Esse stencil aqui ele é muito legal, porque você pode fazer só a parte interna dele ou só a parte externa. Ele também são 2. Cada metade aqui são 2, né? E aí eu quero desvendar um mito muito comum, que muita gente fala, que é o seguinte: Márcia, quilting pode virar? Porque tem muita gente que fala que quilting não pode virar. E é por conta de primeiro desenhar e depois riscar que a gente chegou nesse mito, que não pode virar. Antigamente não tinha stencil, claro, mas tinha os riscos, né? As pessoas riscavam antes de quiltar. E aí, quando ia quiltar, começava a virar, e aí falava, não pode virar. Mas sim. Então, deixa eu te mostrar aqui na máquina o que é pode virar e o que é não pode virar. Vamos lá, Bill. Mostra aqui para mim. Se tiver muito alto o som aí, pode baixar um pouquinho que eu vou costurar. Tá, tô fazendo tudo isso daqui e agora eu preciso virar para lá, para poder enxergar. Lembra que eu falei que eu quero enxergar? Eu quero sempre que ele esteja vindo para cá? Então, eu posso, sim, virar. O que é o não pode virar? O não pode virar é aquelas pessoas que entendem o quilting como uma costura. Então, ela faz isso aqui, ó. Como se o quilting não estivesse livre, como se ele estivesse preso com os dentes. Então, você precisa virar. Ó. Isso, ó. Quando você faz isso, acaba com a precisão, com o tamanho do ponto, com as curvas suaves. Isso prejudica muito o quilting. Ó. Tá vendo? É isso aqui que as pessoas falam, não pode virar. Isso que não pode virar. Mas o quilting pode e deve, porque muitas vezes você vai precisar dessa fluência. De novo, ó, vou precisar virar para enxergar para onde eu vou.
E uma mega dica super importante é que estêncil é movimento também. Você não precisa passar exatamente sobre o risco. Você pode usar o risco como uma base. Então, quanto mais em cima, melhor, mas não precisa ser exatamente em cima. É mais interessante que o seu traço seja suave do que o risco fique exatamente sobre a costura. Olha lá, de novo, eu viro ele aqui e trago para cá. Pode ver que eu não passei exatamente sobre o risco, tá? Próximo. Mas se você olhar o quilting, olha que legal que ficou. Então não se cobre a perfeição, né? Mantém quando você pode ver que aqui, ó, onde eu fiquei virando a cada um, ó, o pontinho ficou pequeno e todo fragmentado. Não teve a fluência das curvas suaves, ó, do tamanho do ponto mais consistente, porque eu fiquei virando a cada minuto. Então vamos lá, né? Olha só, já estou no tempo certinho. Meu Deus do céu, né? Eu adoro fazer esses vídeos, adoro estar pertinho de você. Continua me acompanhando, curte e compartilha meus vídeos. Um beijo!